Olá, pessoal, bem-vindos a essa aula de número 11, onde conversaremos um pouco sobre o desenvolvimento de práticas de produção textual. Nós continuamos alicerçando os nossos estudos em Magda Soares, que possibilita essa compreensão acerca do processo de alfabetização e letramento como processos que não se dissociam, mas principalmente como processos que, dentro das suas especificidades, são complementares. Nessa perspectiva, é fundamental que nós, pedagogos, alfabetizadores, compreendamos a importância da qualificação dos processos de leitura junto às crianças, da mediação dos processos de leitura junto às crianças, a importância das contextualizações nos processos de escrita. Para nos auxiliar com relação ao entendimento dos textos propostos nessa rota de número 11, nós vamos compartilhar também o apoio visual, como de costume, dos nossos slides, que ficam sempre disponíveis na nossa rota de aprendizagem, para que vocês possam revisitar, para que vocês possam estudar a partir deles, compreendendo possibilidades de apropriação, né, desses conhecimentos que são postos. Então, com relação ao desenvolvimento das práticas textuais, nos dois textos que constam na nossa rota, nós vamos refletir sobre a progressiva compreensão da criança com relação aos usos efetivos da língua. Lembrando que a escrita é uma linguagem, né, é uma linguagem da apropriação do sistema alfabético. Então, leitura e escrita são linguagens. Nós já percebemos que para a criança, ela se apropria de uma maneira mais naturalizada do processo de escrita. O processo de leitura, ele demanda outras habilidades, ele demanda uma apropriação de outras questões que circundam, né, o processo de aquisição da leitura. Porque a compreensão daquilo que a criança está lendo é um momento gradativo, é algo que vai acontecer de forma progressiva. Por isso que a gente insiste que leitura e escrita são processos que não podem se dissociar, porque nós temos uma realidade que não é nada adequada de crianças copistas, porque este processo do letrar, este processo de compreensão, este processo de reflexão, ele foi desvinculado do processo de escrita. Quando a gente pensa no uso efetivo da língua e a criança como esse sujeito ativo, nós encontramos também em Magda Soares que todos os processos de escrita, e principalmente os processos de produção, onde a criança está no centro daquilo que é escrito, onde ela se entende enquanto autora daquilo que é escrito, nós encontramos em Magda Soares que mediar este processo de leitura faz com que a criança se encontre com o texto, faz com que ela consiga desenvolver estratégias para compreender, para interpretar, e tudo isso precisa ser mediado pelo prazer. O prazer da criança frente ao ato de ler. Quando nós percebemos que o contexto de alfabetização, ele também se modificou ao longo da história da educação no nosso país, nós compreendemos que é um ato político, que é um ato estreitamente relacionado com as questões sociais, com as questões culturais, e é por isso que nós precisamos dialogar com as nossas crianças sobre essas funcionalidades, sobre essas finalidades, sobre as funções sociais da própria escrita. Quando pensamos em produção da escrita, é essencial nós lembrarmos dos contextos e trazermos isso à tona,
porque isso faz com que essas conexões com a realidade, elas existam. Então, alfabetizar letrando, que é uma abordagem contemporânea dos processos de alfabetização e letramento, é essa ideia, essa concepção de entrosamento, essa concepção de conexão, essa concepção de que tudo está vinculado e a realidade da criança está no centro desse processo. Então, quando a criança ela começa a dominar o sistema de escrita alfabético, ela se abre à concepção de que as mensagens, elas são lidas, ela começa a entender que alguém pode deixar uma mensagem para ela, que ela pode escrever uma mensagem para alguém. Isso faz com que ela compreenda o contexto social e cultural da escrita, que é o que a gente tem conversado, a função social da escrita. E Magda Soares traz um termo interessante, que é a retextualização, ou seja, ela propõe neste processo de produção textual a diversificação de diferentes gêneros, e a retextualização é a produção a partir de um gênero que se transforma em outro. Então, uma tirinha, uma imagem que não tem escrita, que se transforma em palavra, que se transforma em frase pela autoria da criança, né? Um bilhete que vira uma carta, que vira um texto informativo. São gêneros que se modificam em outros gêneros, para que a criança compreenda, então as finalidades são diferentes. Eu escrevi esse bilhete porque eu quero informar algo para alguém. Eu escrevi essa carta porque eu quero me comunicar de alguma forma com alguém. Eu escrevi este texto a partir de uma imagem porque eu estou criando um conceito para aquela imagem que eu vi. Então, são diferentes gêneros que possibilitam que a criança compreenda essas diferentes funções. Nas situações de escrita, né, a criança vai compreendendo, então, que quando ela quer dizer algo a um destinatário, ela pode se valer da escrita. A escrita, nestas situações de interação, a escrita está em meio a todas as situações sociais que essa criança vive. Para as proposições de escrita, é importantíssimo que essa escrita seja, que essa produção seja desejada, que ela seja necessária, que ela tenha vínculo com a realidade, que a criança, ao escrever, compreenda a necessidade de comunicar-se, a vontade de comunicar-se, o prazer em comunicar-se. À medida que a criança vai avançando, então, nessa compreensão do que é o texto, né, pelo convívio que ela tem com a leitura, pelo adulto que lê para a criança, que faz com que a sua voz acompanhe as diferentes pontuações, a entonação da sua voz vai fazendo com que a criança compreenda a estrutura textual daquilo que está sendo lido, no sentido de pontuação, no sentido de parágrafo, no sentido das frases, dos pontos finais. Tudo isso a leitura por meio do adulto promove enquanto compreensão para a criança. A escrita de frases, a escrita que começa a se transformar em parágrafos, que começam a se transformar em textos, né? Então, a exploração desses recursos visuais para que eles sejam também motivações à escrita é muito importante. Nós temos diferentes gêneros, e neste processo do ciclo de alfabetização e letramento, que pelas prerrogativas legais se dá no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, nós temos categorias diferentes, né? Gêneros que se voltam à interação, gêneros que se voltam à instrução, gêneros que se voltam às narrativas, gêneros que se voltam à exposição de ideias. Então, os textos interativos dos gêneros, por exemplo, do bilhete, do convite, da carta, que nós podemos em sala fazer com que as crianças compartilhem isso entre si, que as crianças escrevam uns para os outros, que as crianças consigam criar finalidades, né, para a escrita,
e compreendam o quanto isso é prazeroso entre eles. As categorias instrucionais, por exemplo, que de forma colaborativa o professor pode propor que eles criem as próprias regras de conduta, de comportamento, os combinados em sala de aula, regras da brincadeira, regras do jogo, tudo isso auxilia no desenvolvimento da autonomia, e aquilo que é falado vai ser registrado, vai ser escrito. A categoria narrativa, né, que traz gêneros de histórias pessoais, de recontos, tirinhas que se transformam em palavras, em frases, a partir da retextualização das crianças, recontar situações vividas, sobre as experiências, sobre o cotidiano, avaliar o que mudariam ou não na escola, o que gostam, o que não gostam. Vejam as inúmeras possibilidades que nós temos, né, de estimular de uma forma prazerosa a escrita de textos, sejam eles expositivos também, em forma de cartaz, em forma de legendas, entrevistar profissionais da escola, para que eles compreendam as diferentes funções dentro do mesmo ambiente, pesquisas, propagandas. Então, são muitas situações onde a gente consegue estar abordando essas funções sociais da escrita de uma maneira que se relacione intimamente com a realidade. E aí a gente se pergunta, mas professora, tudo isso na escrita do texto, e aonde que fica o livro didático na alfabetização, neste ciclo de alfabetização do primeiro e do segundo ano, né? Nós também percebemos que, assim como as concepções de alfabetização mudaram ao longo da história, as concepções com relação ao livro didático também mudaram. E hoje nós temos, né, pelo PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, nós temos obras que se voltam à Base Nacional Comum Curricular e obras que se voltam à maior aproximação possível aos contextos culturais em que as crianças vivem. Então, o livro didático, ele é um recurso pedagógico, mas ele não é uma finalidade em si mesmo. É preciso que o professor compreenda o livro didático enquanto recurso, mas que precisa estar sempre dialogando com a realidade da criança. Nestas concepções, né, de linguagem, de alfabetização, a gente percebe de uma forma muito clara que a língua escrita, ela está como que um espelho do mundo do pensamento, ela está de uma forma muito íntima ligada àquilo que o indivíduo pensa sobre a sua realidade, sobre os seus contextos, né? A língua, então, ela é uma ferramenta de comunicação muito poderosa, né? E por meio das linguagens, da língua escrita, por meio da leitura, nós compreendemos que a criança começa a estabelecer outras formas de interação social, isso é muito importante. Então, partir daquilo que proporciona prazer, daquilo que traz significado, daquilo que é vivido, é um ponto de partida muito importante neste processo de alfabetização. Todas as atividades, então, de leitura e produção textuais, elas partem dessa centralidade do texto e da realidade da criança. E nós podemos explorar diferentes gêneros, diferentes possibilidades, sempre buscando elementos da ludicidade. Então, a seleção destes textos, elas precisam dialogar com esse universo sociocultural das crianças, né? E, como eu disse, a pontuação, ela é trabalhada de uma forma sistematizada por meio da leitura. Então, a entonação de voz do adulto vai trabalhar as diferentes pontuações para que a criança se aproprie e comece a compreender essas funcionalidades do ponto final, da exclamação, da interrogação, né? Nós não podemos ensinar de uma forma mecânica e fora de contexto, porque o significado fica esvaziado. Mas por meio da leitura, nós podemos ter uma estratégia efetiva para que as crianças compreendam as diferentes pontuações que existem numa frase, as finalidades que elas possuem, né, a especificidade de cada pontuação.
Dentro das produções textuais, então, nós já vimos a importância da centralidade do texto, né? A importância de nós trabalharmos esses elementos do texto enquanto compreensão, enquanto reconto, enquanto possibilidade de reconstrução da criança a partir daquilo que ela ouve, né? A importância de nós trabalharmos os diferentes gêneros textuais e o professor enquanto mediador desses processos, principalmente no estímulo à leitura, o prazer pela leitura. Nós desejamos que vocês tenham excelente momento de estudo e vamos continuar dialogando na nossa rota de aprendizagem por meio dos nossos fóruns. Um abraço.